Ao vivo? Estamos ao vivo, boa noite pessoal que está nos assistindo. Estamos iniciando aí mais um AMRIOS Podcast, hoje com uma edição especial do Colégio Lúcio Alves, para a gente poder tá falando aí sobre a mostra de robótica que teve lá no colégio, que foi premiada, né? Recentemente estiveram em Curitiba recebendo a premiação. Então eu queria dar as boas noites pro diretor Humberto Júnior, professor Zico, professora Letícia. Gente, muito obrigado por aceitarem o convite, tá aí para bater um papo com a gente. Boa noite, Josué. Boa noite, pessoal que tá aí ouvindo, participando, assistindo. Para nós é um prazer do colégio estar podendo aqui participar, né, desse podcast que é famoso na cidade, né? A gente tem acompanhado aí semanalmente e poder divulgar um pouquinho dos trabalhos que estão sendo realizados no colégio, as premiações que estão acontecendo, né? E poder divulgar o trabalho dos nossos professores, nossos alunos, isso é importante. Certeza. E depois contar umas novidades aí que tá vindo pro colégio, né? Mais novidades. Legal. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado, Josué. Obrigado, Nelson, também. Pessoal que está aí em casa aí assistindo a gente. É um prazer estar aqui, né? A gente está um pouquinho nervoso aqui, meio tenso, mas tá desenrolando. Sim. Professora, boa noite. Boa noite, Josué. É um prazer, né, estar aqui participando desse podcast. Como o Júnior disse, famoso aqui na nossa cidade, né? Então, realmente é uma honra estar participando aqui. Que muito legal. Obrigada pelo convite. Bacana. Vamos falar um pouco aí sobre os projetos, né? Recentemente foram premiados, talvez depois a gente entre um pouco nisso, mas a ideia é saber, assim, como que surgiu essa ideia de trazerem a robótica para dentro do colégio? Porque não era uma prática de antigamente, né? É novo agora, né? Isso aí, como que foi esse... Assim, a gente é meio corajoso em tudo. Então, ano passado, a chefe me ligou e falou, tem um negócio novo surgindo aí. Eu falei, o que é? Robótica nas escolas. Eu falei, mas e recursos? Não, eles vão mandar. Eu falei, então, só que tem que ter gente. Eu falei, não, eu me viro para ficar tranquilo, né? E enquanto o governo estava se movimentando para enviar o equipamento, a gente já foi procurar os professores, conversar, primeiro com o professor Zico, depois com a professora Letícia, né? E antes mesmo de iniciar no estado, a gente já tinha mobilizado, né, essa situação. Nós recebemos os kits de robótica através do governo do estado, foram 10 kits, e aí conseguimos montar no ano passado 2 turmas, né? Uma do período da manhã e uma do período da tarde. Ampliamos esse ano e aí deu esse start aí, a gente organizando isso dessa forma. Mas é assim, tem que ter coragem para a gente poder... que o Estado vem com essa proposta de tecnologia na escola, a escola mais digital, e a gente tem que correr atrás para que isso possa acontecer e viabilizar para que o nosso aluno, né, possa conhecer esse mundo novo da educação, né, mais ligada à tecnologia. Sim. E esse projeto é para todas as turmas? Ele é aberto para todas as turmas, né? Então a gente tem um número mínimo de alunos por turma, mínimo de 8 alunos por turma, no máximo 20. Então, para cada 20 alunos que eu tenho, eu consigo montar uma segunda turma. Então, a gente vai fazendo dessa forma. Fizemos 2 ano passado, esse ano ampliamos com 4, abrimos para o 8º ano, agora no segundo semestre abrimos para o 7º ano, e a ideia, o ano que vem, a partir do que a gente receber, a gente ter, desde o 6º ano, a gente já é uma robótica mais infantil, mais inicial, mas a gente ter pelo menos dobrar a carga horária que a gente tem hoje na escola. Legal. E como que foi, professora, né, aceitarem essa missão de estar passando a robótica? Assim, eu gosto de desafio, né? Então, quando o Júnior chamou e falou assim, vai ter umas aulas de robótica, né? E aí topa, porque vai ter que fazer curso, né? Uhum. Porque assim, a gente não conhecia mesmo assim a robótica, né? Sou professor de matemática, às vezes alguma facilidade em alguma programação e cálculo ali, né? Ajuda muito na robótica, e isso também acaba contribuindo ali também, né? Mas foi um desafio pra gente, pegar assim, fazer os cursos ali, e parece que a gente prepara numa semana assim para desenvolver na outra. Que nem agora a gente tem já 1 ano aqui de bagagem fazendo curso, é semanal, né? Aí a gente conhece melhor agora como é que funciona, o que dá certo, né? A gente sabe como começa a aula, às vezes a gente não sabe como termina a aula, né? Mas como começa, como funciona. Por ser uma aula muito didática? Eu acho assim, ela é muito dinâmica.
né? Porque o aluno ele pode pegar até aquela aula, tá pronta ali. A aula, você preparou, ela tá certinho ali, vamos desenvolver, vamos montar os componentes ali, mas ele tem uma ideia diferente no meio, aí surge a criatividade do aluno, né? Você não tá pronto para aquilo ali, mas aí você entra junto, aí que a magia mesmo acontece, assim. Porque às vezes nem é sempre o que a gente prepara, né? Exatamente isso. A gente prepara uma aula e você chega ali e se depara com outra situação, porque realmente os alunos ali, eles têm a criatividade deles, né? Eles têm a ideia deles, então eles trazem essa ideia. Então muitas vezes é um desafio pra gente também, né? Igual eles estavam falando, quando o Júnior chegou com a ideia dessa de robótica, pra mim foi um susto no primeiro momento, mas eu falei, não, vamos lá, não pensei duas vezes em aceitar, né? E realmente é isso, é um desafio diário, tanto para nós, professores, como para os alunos também, né? Por isso que eles gostam tanto. É porque não é só a programação da robótica em si, né? Eles criam, igual essa ideia do semáforo mesmo, eles criaram esse semáforo com caixas de sapato, né, com papel, eles criam e depois faz a programação em cima, né, que é a cultura maker que a gente fala. Então os alunos conseguem desenvolver muita coisa ali, né? A ideia é o faça você mesmo, então eles conseguem desenvolver exatamente isso ali na robótica, criar primeiro com algo do dia a dia deles ali e depois fazer aquilo se tornar, né, um semáforo, por exemplo. Então é bem legal. Legal. E como que foi assim a escolha dos projetos que levaram a estar ganhando o prêmio, né, por exemplo? É tudo dentro do contexto ali que já vem para vocês ou foi algo que surgiu dos alunos? É assim, esse foi o primeiro ano do projeto Agrinho Robótica, né? Para nós, assim, faltava acho que uns 2 meses, assim, que ainda tinha tempo para você escrever. Aí foi lançado para os alunos, né? Até li o edital com eles certinho ali de como que seria, né? Aí eles pegaram e falaram, vamos pensar em alguma coisa. Teve aluno que, nossa, pensou muito alto ao ponto de não vai conseguir ainda o tempo para fazer, né? Um aluno pensou em fazer um drone. Daí eu falei, nossa, muito legal, né? Sim. Mas assim, talvez pro ano que vem, né? Ali era meio curto, ali o espaço que a gente tinha, acho que cerca de 1 semana para definir, depois mais um tempo de 1 mês no máximo ali, pra gente já ter o projeto concluído, né? Mas foi assim, né? Surgiu o projeto ali da aluna Isabela e do Thiago, e assim, foi de cara já bem aceito, né? E então assim, para escolher o trabalho, a gente não conseguiu fazer, por exemplo, uma eliminatória no colégio. Isso aí talvez aí pro ano que vem, com mais tempo, a gente consiga fazer. Mas até recente daí fizeram uma amostra no colégio para o pessoal tá conhecendo os projetos. Quer falar? Não, nós juntamos, né, todas essas turmas e deixamos eles definirem o que eles queriam fazer, né? Claro, damos algumas ideias, algumas coisas, mas a ideia principal foi deles e deixamos colocar ali mão na massa. E como o Zico disse, sempre tem aquelas ideias maiores, ideias que são bem legais, mas que de repente o tempo é curto, então precisava fazer de acordo com o que estava ali no tempo para eles, né? E ali saiu várias coisas, saiu muitas coisas assim fantásticas, desde roda gigante feita de palito de sorvete que realmente rodava, né? O projeto do Hand Games, os carrinhos ali seguindo a trilha. Então realmente foi algo que eles conseguiram criar e ter a ideia deles, né? O Hand Games foi o premiado. Foi o projeto lá que foi desenvolvido pela Isabela, pelo Thiago, é o que recebeu o prêmio lá no Agrinho. A gente tá até depois com um vídeo ali para poder passar, né, para exemplificar um pouco, mas como que foi essa ideia, assim? O que ele é na essência, professor? Assim, o projeto Hand Games, né, é jogos com mãos. Mas assim, quando surgiu o pontapé inicial do projeto, não era essa ideia assim, de fazer os jogos com mãos. Era fazer uma mão mecânica, né? Mas assim, as aulas que vêm, ela ensina, por exemplo, assim, o aluno movimentar um motor, o aluno conseguir aprender como que funciona um sensor, um atuador. Aí nós pegamos uma aula de tranca eletrônica, e que aí tinha um teclado que você digitava uma senha, e se a senha estiver correta, ela abria a tranca. Falou, legal, não, dá para movimentar motores com esse teclado. Aí
pensamos assim, por que não, né, colocar mais motores então para funcionar? Aí falou, vamos fazer uma mão então, que aí os motores vão abrindo e vão fechando ali a mão. Fizemos com papelão. Só que aí tinha um problema, que o papelão ele amassava, depois não conseguia esticar. Aí surgiu a ideia de vamos fazer com espuma, que espuma recolhe e depois volta. Aí batalha para conseguir achar uma programação para funcionar todos os motores, né? Aí depois, aí fizemos uma mão. Quando funcionou uma mão, falou, nossa, nós temos uma mão que movimenta, que aperta e abre, né? Aí vamos fazer hang loose, fazer, né, contar 1, 2, 3. Peraí, nós fizemos uma mão porque não fazia a segunda. E aí a gente pode fazer uma disputa de par ou ímpar, né? Aí que ainda não tinha o nome do jogo ainda, né? Aí colocou a segunda mão ali para funcionar. Bom, vamos pesquisar agora mais jogos com mãos. Também tem que se limitar à quantidade de botão que tem no teclado, né? Aí vamos colocar o Jockey Pô. Aí fez a Jockey Pô aqui, pedra, tesoura, papel ali. E daí surgiu o nome, os jogos com mãos, aí colocamos no inglês, aí fica mais bonito. Quando falou Hand Games, eu tava com a minha filha em casa, daí eu peguei e comentei com ela de jogo com mão, daí ela falou de colocar em inglês, falou assim, coloca Hand Games, falei, já suou, né? Cheguei, passei pros alunos ali o nome, falou, não, mas foi assim que surgiu ele, né? Aí depois passou pela etapa do núcleo de Umuarama, que aí teve a primeira eliminatória do núcleo, aí o nosso foi escolhido para representar depois na etapa estadual, aí apresentou depois direto para a sede lá de Curitiba. E foi onde foi o evento lá. Depois, nós apresentamos por Meet. Aqui de Autônia mesmo, né? A gente fez a defesa do projeto, aí depois, como a gente foi um dos premiados, aí depois a gente foi receber o prêmio lá em Curitiba. Ah, que legal. E assim, José, é legal porque eu participei da segunda etapa. A primeira etapa eu não consegui assistir a primeira Meet. E a empolgação, né, da equipe de robótica, né, do Marcelo, que é coordenador da robótica no Paraná, e da equipe dele, né, com o projeto, com a ideia, com os alunos, não só apresentando o jogo em si, mas levando o conceito, o porquê disso, o porquê da angulação, o porquê que usar determinada técnica e não outra técnica. Eles ficaram questionando, porque eles não querem saber simplesmente que o aluno apresentou o trabalho. Eles queriam saber o seguinte, o trabalho é do aluno, o aluno que pôs a mão, o professor é o orientador, é o mediador do processo. Então, a alegria da equipe de robótica ver um projeto com tão pouco tempo de robótica no Paraná, e eles conseguirem demonstrar isso, né, e demonstrar o conhecimento, que é o que o Estado quer, né, esse atrelar e fazer o aluno demonstrar, né, na prática que ele tem aprendido. Então, a equipe de Curitiba realmente se empolgou com o projeto. Aí, a hora que terminou, eu falei, Zico, vencemos. Que legal. Eu até lembro, você falou das perguntas, né? Eu lembro de uma pergunta que ele fez assim, né? Tinha que apresentar tudo, né? Aí o Thiago fez a apresentação da programação, e quando ele passou lá pela programação, tinha um motor que ele tinha que varrer uma maior quantidade de graus ali, né? Daí o cara conseguiu enxergar aquele motor no meio da tela, né? Daí ele falou, eu tenho uma pergunta lá, tal motor, assim, por que os outros estão em 110 graus e ele está em 130? Que ele tem que movimentar 130. Mas porque ele era o dedo maior, né? É o dedo médio. E aí o Thiago, né, sem eu comentar, soube explicar direitinho, assim, aí isso aí eu falo também, foi um ponto ganho. Mas dava para ver, assim, a empolgação deles apresentando ali para os outros alunos também. Os olhos deles, assim, a emoção deles, a gente percebia que eles realmente sabiam o que eles estavam fazendo, né? Que foi algo que surgiu deles, que eles criaram, que eles sabiam o que estava acontecendo. Não é algo que o professor foi lá, fez e entregou para eles, né? Então isso deu para notar bastante, assim, também neles, né? Nos alunos. Legal. E foi bem curto, então, o tempo de preparo para isso, assim, mas a dedicação já não vem de hoje para robótica, mas isso tudo levou para essa reta final de estarem criando, então. Sim, até precisou deles irem extra lá na escola, assim, na parte da tarde, né? Aí eu falei, de sexta-feira eu posso, né? Falava pra eles, não, então um dia vai lá, professor.
Aí ia lá, eu abria para eles a sala, né? Colocava lá as peças e vamos colar, vamos preparar. Ou quando você fala à tarde, assim, a aula de robótica, ela entra como uma aula na grade? Como que funciona no horário de aula? Não, ela entra como um período contraturno deles, é como um projeto. Programa. Um programa. Só. Vai. Baixa a caixa do som ali, por favor. É um programa de contraturno. Certo. Então, o governo tem vários programas de contraturno, um deles é a robótica. Né? Na área de tecnologia nós temos 2, temos a robótica, né? E nós temos o EduTech, que é a aula de programação e games, aulas iniciais de programação e games. No fundamental, isso está no contraturno. No ensino médio, ele já faz parte da grade. O ensino médio agora é integral. O ensino fundamental ainda não é integral. Não é. É que assim, a grade do novo ensino médio, né, vamos adiantar nesse sentido só para falar da questão da robótica. A grade do novo ensino médio, ela, quando a gente chama de itinerários, ela chega um momento que ela começa a dar foco em determinadas. A robótica, ela entra como um dos componentes curriculares que vai trabalhar matemática, física e química. Então, em razão disso, a robótica entra na grade curricular do regular num determinado ano, né? Agora, no fundamental, isso não tem, porque a quantidade de horas aula também é menor. Então, e tem a questão das disciplinas básicas. Então, aí nós temos o contraturno escolar com as aulas de robótica e outros programas também. Entendi. É opcional, né, o aluno que estuda robótica. Ele não é obrigado a estudar robótica. Ele estuda o período da manhã ou da tarde e no contraturno ele se matricula para o programa. Então é opcional. É um esforço que o aluno tem que fazer ali ele tem que realmente querer aquilo para dar continuidade. Até acho que é por isso, então, você falou da questão de montar as turmas, né? Tem que ter os 8 alunos no mínimo. No mínimo 8, então tem escola que não tem isso, né? Então mínimo 8, a turma até 20, aí que eu preciso dobrar, né? Para poder abrir mais turmas. Então a gente faz a divulgação. A amostra, ela serviu para nós como para que todos os alunos conhecessem. Porque no primeiro momento, a gente fez a primeira divulgação no passado, trabalhamos 45 dias mais ou menos, né? 45 dias de aula, que surgiu isso já em meados de outubro. Iniciamos em outubro. Né? Iniciamos em outubro, meados de outubro aí, se não me engano, 4 de outubro, nós começamos essas aulas. Então, as aulas até dezembro, mas sabe que dezembro já dá uma diminuída. E aí já divulgar para o ano seguinte. Então, os alunos não conheciam a robótica, a proporção, o que aprende, o que faz. Vou mexer com o robô, né? Então ele entendia toda essa cultura maker, né? De mão na massa, né? Que por enquanto tá barato ainda, porque tá só nos recicláveis, né? O custo deles tá barato, isso me preocupa para 2023. Começa a ganhar prêmio, começa a exigir mais coisa, né? Então, e aí a gente começa a divulgar. A ideia de fazer a feira, uma delas, né, além de apresentar o trabalho dos alunos e dos professores, é que os demais alunos e os demais professores também conheçam, né, as possibilidades. A gente vai passar divulgando nas salas de aula e a minha preocupação é a gente não ter carga horária suficiente para poder a quantidade de alunos que está interessado. Legal. E assim, até quando você fala que hoje em dia utiliza reciclável, como que foi lá, professor, pode falar um pouco melhor que estava lá, mas como que foi assim a disputa entre os demais competidores? Todos eram nesse padrão também, assim, usando com recursos mais reduzidos, ou já tem alguma escola ali que eles já estão fazendo um investimento mais alto ali, que a montagem da robótica ali, o projeto que veio já estava muito mais elaborado? Assim, eu não consegui, por exemplo, assim, acompanhar a apresentação deles, porque lá no dia foi só a premiação. É só a premiação. Então a gente não teve contato. Eu, assim, durante ali o nosso horário de meet, o outro estava acabando, né, o outro iria começar depois da gente, eu dei uma olhada, assim, né, mas assim, todos mais ou menos no mesmo estilo, assim, tentando, porque assim, a ideia do agrinho tinha algumas regras ali na hora de fazer, que tinha que ter qual que era o impacto social, por exemplo, assim, do seu projeto, se ele era ambientalmente, né, dentro das normas, assim, se ele era ecológico, né, então ele tinha essa preocupação ali. Então, assim, nós atendemos a parte de ser ecológico através de usar material que era reaproveitado, né? Sim. Papelão, nós usamos espuma ali, né?
É que essa é a ideia da cultura maker, né? A criatividade, se é ecológico, é sustentável. Então, isso aí é a ideia da cultura maker. Então, foi um dos critérios para poder E o avaliar. Agrinho, até 2020, antes da pandemia, era um projeto de redação, né? Pelo Senar, junto com a SED, de redação e desenho, ligado à questão ambiental, questão de agricultura, questão do campo, sustentabilidade, né? Com a robótica, o Estado veio, incluiu a robótica e incluiu programação. E tudo ele tem que ser ambientalmente aceito nesse processo. Tem que colocar, né, os itens, né, que eu poderia retirar do dia a dia. E é isso que a gente tem que fazer para justamente utilizar a criatividade. Mas fora isso, a gente recebe várias peças, vários motores, mas a gente não consegue se limitar a isso. Por isso que eu brinquei né, no custo, né? Porque a gente sabe que eles vão conhecendo mais coisas, o Estado agora vai encaminhar alguns novos equipamentos, mas se a gente quer avançar e nós queremos avançar, essa é a nossa cultura no colégio, de querer sempre fazer mais e melhor, né? A gente sabe que vai começar a ter que investir em algumas coisas, né? Abrir o leque para trabalhar com o sexto ano, a gente vai ter que trazer essa cultura infantil, da robótica infantil, então tem algumas coisas surgindo aí no mercado, a gente tem que colocar a mão na massa, né? E levantar recursos para a gente poder ampliar essas possibilidades. Legal. Não abre oportunidade para algumas pessoas de fora estarem investindo nisso também? Ou mais limitado para essa área? Você fala investindo com relação... Questão algum empresário ali que tem algum... Porque sim. A questão da robótica, ela também puxa muito a questão da programação, né? E hoje em dia, no mundo que a gente vive, hoje o mercado de trabalho que mais tem déficit é a parte da programação. Surgiram várias escolas ali que eles te dão o ensino e depois você só paga aquela escola se você tiver um emprego, de tão garantido que é. E talvez esse ensino já desde a base ali do fundamental, com a parte da robótica, da programação, tudo, não pode ser algo interessante para alguns empresários estarem investindo nessa área para estar gerando bons profissionais ali dentro? A ideia do Estado é justamente essa. Por isso que eles têm o EduTech, que é a programação em games. E por isso que voltando a colocar a grade do novo ensino médio no Paraná, eles vão colocar robótica, vão colocar empreendedorismo, vão colocar oralidade, quem entra na área de linguagem, você sabe da importância, né, de eu conseguir falar bem, falar em público, hoje é importante. Sim. Tudo isso, e o mercado carece. Então várias ações e várias disciplinas complementares do novo ensino médio do governo do estado é justamente para levar esse aluno a ter um campo de trabalho mais amplo, preparando para o futuro. A gente sabe que cada ano, né, mais a comunicação, a questão digital tem envolvido. Então é justamente isso. E o que nós queremos, José, nesse sentido, é ampliar, abrir o espaço para a gente levar. Ninguém investe no que não conhece, né? Então, e a gente sabe que tem muita gente e muitos empresários do município, da região, que eles querem ver o município prosperando, eles querem ver as coisas novas acontecendo, e é isso que a gente quer fazer. Então, o ampliar o horizonte, o mostrar isso, é para a gente conseguir trazer recursos externos, mesmo que de pessoas que adotem o projeto, para a gente poder ampliar isso e trazer para o nosso município algo que ultrapasse a barreira, né, da sala de aula. Legal. Vocês estavam comentando que, além também disso, nos complementares, tem a parte de línguas, né, estrangeiras, que espanhol é uma já realidade ali. O espanhol, a gente tem o CELEM em espanhol. Hoje nós temos 3 turmas, 2 primeiros anos e 1 segundo ano. Pro ano que vem eu já tenho, também é opcional, também é um programa de contraturno. Uhum. Nós já temos 5 turmas, 2 primeiros, 2 segundos e 1 terceiro, né? E hoje de manhã, né, ontem eu consegui a liberação, eu fiz pedido de mais uma turma de primeiro ano, porque a procura pelo espanhol, ela ultrapassou 60 alunos, então só num turno. Então, ou seja, eu não tenho vaga suficiente, porque eu só tenho uma turma, então fiz uma nova solicitação de uma nova turma. Então, para o ano que vem a gente deve sair de 3, há 2 anos atrás era 1, para 6 turmas de CELEM, né, de espanhol, ou seja, ampliando os horizontes. Lógico que tudo envolve agora dedicação do profissional, investimento da escola. A gente tem muito essa cultura de fazer a escola mais viva, as paredes falarem com o aluno, né? E a gente trazer essa cultura do aluno entender e da família entender que
e a nosso entendimento de educação tempo integral é eu ter opções e escolha do aluno ter opções de cursos dentro da escola, desde a área esportiva até a área digital, para poder complementar o estudo sem investir dinheiro. E esses cursos geram uma capacitação, talvez até um diploma, algo que possa agregar no currículo dele futuramente? Sim, ele faz 2 anos, ao término isso vai no histórico escolar, e ele recebe uma certificação, igual ele tem a certificação de conclusão de ensino fundamental e ensino médio, e ele tem a opção do 3º ano, que é um ano extra, que daí dá uma nova certificação. Então também ele vai ter uma certificação em língua estrangeira, que possibilita isso agregar. Você imagina um aluno de 13, 14 anos, né, ele sai com o entendimento de robótica, o entendimento de programação, falando uma língua espanhola, uma segunda língua, né, que é mais fácil do que o inglês, abrindo horizontes nesse processo. É muito, muito legal essa questão, assim, que a gente vê realmente que está se preparando os estudantes para o futuro, né? Não é mais um estudo onde ele vai lá aprender só o básico, né? Hoje a gente vê que está se preparando mesmo esses estudantes para o futuro com esses projetos. Então eles têm várias possibilidades, desde os jogos para os alunos que têm essa mais para o lado de jogos ali, futsal, voleibol, até essa outra parte, né, de robótica, o espanhol. Então é muito bacana porque eles já saem dali com uma noção, né, do que eles gostam com essas certificações no histórico dele, né, na grade curricular dele. Então é bem legal essa questão de estar realmente, como você disse, que tem as escolas, muitos cursos que investem, que a pessoa vai pagar depois que que começa a trabalhar, né, realmente se vê muito isso. Então a escola já está fazendo isso ali com os alunos, propondo isso para os alunos. Começando a preparar já, né? Isso. E além de só o conhecimento, tem no currículo, né? Pode estar carregando, né? Uma certificação. E assim, o aluno que faz um desses complementares, ele consegue fazer outro? Ou assim, é meio limitado? A nossa grade para 2022, ela quase não choca. E a grade 2023, eu fiz ela montada para o aluno conseguir fazer todos os cursos em uma modalidade esportiva. Legal. Né? Então ele vai conseguir fazer todos os cursos, ele quiser fazer EduTech, espanhol e robótica, ele consegue fazer todos os cursos sem chocar o horário. Então é essa a ideia. E aí a questão é de levar essa cultura. Você sabe que a Autônoma, por exemplo, tem essa questão cultural. Então o que a gente quer implantar justamente dentro do colégio é isso. Essa cultura de entender que a escola tem a opção de que meu filho está lá seguro em determinado momento. Né? E aprendendo algo que vai agregar para minha vida. Legal. E mais para frente, por exemplo, assim, a gente sabe que a realidade ali, a gente falou hoje do ensino fundamental, mas surgem os rumores ali já de um ensino médio. Como que tá esses andamentos, assim? Isso é real? É verdade? Vem o ensino médio vem o novo ensino médio. Na verdade, inclusive hoje, né, eu recebi do núcleo a informação que foi finalizado o processo de autorização. Nós começamos isso em agosto. Eu venho conversando com a chefe do núcleo do interesse do colégio, depois de reestruturar. A gente pegou o colégio, procurou estruturar fisicamente, criar algumas melhorias, né? Ter a equipe, né, unida, firmada nesse processo. A gente vem trabalhando isso. E há 2 anos atrás, eu conversando com a chefe do núcleo, ela me falou de um projeto que chamava assim Educação para o Futuro, né? Escola do Futuro, né? E falei, como é que funciona? O Estado vai investir, tá? Eu falei, tem interesse, mas é para médio, não tem médio. E aí ficamos nessa. Aí agora em agosto eu no curso falei assim, Gilmara, eu quero educação. Não, mas tem que ter um médio. Eu falei, então vamos ver. E aí a gente foi correr atrás, né? Levamos aí 30 dias de processo, isso chama no governo chama processo, né? Abrir processo, a gente conseguiu. Então para 2023 nós já teremos um novo ensino médio com o primeiro ano e com o segundo ano. Então alunos nossos do nono ano, só que nós temos uma turma de primeiro e uma turma de segundo. Alunos nossos, né? A parte dos alunos ficam lá. E no segundo ano aí já nós tivemos alunos de outras escolas, né? Que optaram para ir para o colégio também. E a ideia é agregar todo o know-how que nós temos com relação à estrutura de colégio, a jeito de fazer a gestão, de como os profissionais trabalham, né? Para ter uma opção a mais
dos alunos com relação ao novo ensino médio. E aí trabalhar todos esses conceitos, né, agregar tudo isso nesse processo. E esse novo ensino médio, ele entra naquele novo sistema do ensino médio integral também? Não, o nosso não é integral, né? Porque existe hoje o novo ensino médio. O novo ensino tá finalizando o processo de ensino médio, aquele formato antigo que nós estudamos, né? Com as disciplinas tradicionais básicas do currículo. Sim. O novo ensino médio, que aí eu vou falar para você, tem uma parte que chama geral básica, tem uma parte que chama itinerário formativo, que aí eu vou dividir, vou escolher o que eu quero. Eu quero minha área de linguagens, então linguagens e humanas, então eu vou dedicar, tem uma parte física que não vai mudar, que é português, matemática, algumas disciplinas, mas tem uma parte que é móvel, então eu escolho se eu quero entrar para a área de linguagens e humanas, então eu vou ter uma carga menor de matemática, e as disciplinas são ligadas a essa área, então entra mídias digitais, oralidade, liderança e gestão, toda essa parte, ou eu vou para a área de matemática e ciências naturais, e aí o meu foco vai ser matemática, física, química, biologia, e aí eu vou ter aula de robótica, empreendedorismo, biotecnologia, pensamento computacional e toda essa área, né, agregando esses conceitos. Não são mais 25 aulas, são 30 aulas, que pode ser 6 aulas por dia, ou um dia da semana, né, com aula no contraturno, todas as aulas no contraturno, a partir do primeiro ano. Por que nós não teremos o terceiro? Porque o terceiro ano ainda não é novo ensino médio, e a nossa autorização é para o novo ensino médio. Além disso, tem o ensino médio integral, né, o novo ensino médio integral também, que ele vai ter, em vez de 30 aulas, 45 aulas semanais. Então o aluno fica lá das 7h30 da manhã até as 4h30, tem um foco diferente, porque ele tem um outro formato de preparo, além de parte integral do aluno, né? E aí tudo depende qual que é o meu objetivo, né? E eu tenho o novo ensino médio com foco profissional, né? Então eu vou ter ali o desenvolvimento de sistema, vou ter a formação de docentes, e aí tem alguns municípios aí entrando na área de saúde, entrando na área de secretariado, gestão, né? Aqui é um Antônio parece tá para entrar administração. Então eu tenho opções dentro do novo ensino médio, e aí eles chamam de quinto itinerário, que é um itinerário formativo, e ele sai ali com a parte técnica, né, teoricamente já pronto para trabalhar. O nosso novo ensino médio, ele vai ter foco, além da formação integral do aluno, né, que o conceito de aprender o básico, mas de aprender outras coisas que vai agregar para a vida, inclusive para a vida profissional, mas o nosso foco é vestibular. Nós vamos trabalhar isso para ter essa parte complementar, né? Mas o nosso foco é vestibular, assim como era, né, até 2006, onde eu fiz ensino médio, o professor Zico fez ensino médio, a tia Letícia ainda não pegou isso, é mais novinha que nós, né? Não tanto. Não peguei essa época. Mas eu e o professor Zico, nós somos dessa época, onde o ensino médio no Lúcia era formado o seguinte, o Malba era profissionalizante, né, com o magistério da época, agro e contabilidade. Tinha de manhã o ensino médio mais geral, e nós tínhamos que na época chamada educação geral, antes disso propedêutico, que era voltado a preparar o aluno teoricamente, conceitualmente e mentalmente para ir para a vida acadêmica, né, para ir para a faculdade. E é esse ritmo que a gente quer voltar, é para isso que a gente quer trabalhar, né? Fazer numa escola pública, uma escola pública de qualidade, assim como a gente faz no fundamental, mas que prepare, né, para os vestibulares. É nesse ritmo e é nesse ramo que a gente vai se dedicar para entrar. Entendi. Então é bem uma novidade aí, que tá pouco divulgada ainda, né? Nem foi divulgada. Na verdade, assim, a gente nem pode abrir muito, porque a autorização oficial saiu hoje, mas a gente não tem mais do que uma turma. Então eu tenho, dentro do Lucelso, por exemplo, nós tínhamos 80 alunos interessados no primeiro ano. Eu tive que fazer uma pré-seleção, né, por conceitos de nota, rendimento, frequência e tal, para a gente conseguir ter uma quantidade mais reduzida de aluno. Eu teria alunos para 2 turmas? Tenho, mas eu não tenho autorização e nem espaço físico nesse momento para ter 2 turmas de ensino médio do primeiro ano, né? Por quê? Porque eu tenho que calcular que eu vou ter primeiro, depois eu tenho primeiro e segundo, depois eu tenho primeiro, segundo e terceiro. E aí essa é a ideia. Mas de repente eu já tenho primeiro e segundo. E a gente não sabe se a gente vai ter os 2 itinerários
ou se o governo vai liberar um itinerário só. Então tem que ter 3 salas já liberadas. Como a gente já trabalha com o conceito de sala ambiente, aonde o professor é fixo e quem roda é os alunos, né, eu tenho que ter sempre uma sala livre, porque em algum momento para não ter choque, né? Então eu divulguei dentro do estabelecimento e eu divulguei para os ex-alunos nossos do 2º ano, né? Então por isso que não foi muito divulgado. A partir de agora, o que a gente quer divulgar é o trabalho, ou seja, a partir do ano que vem vamos trabalhar e aí vamos apresentar isso para a comunidade e conseguir dar para a Autônia, né, não concorrer com ninguém, mas ter mais uma opção de ensino médio. A gente tem, né, temos escola particular aqui, mas a gente tem o Lúcia, né, naquilo que a gente trabalha como lema, na Lúcia cada dia é melhor. Sim. Não chega a entrar em choque porque também tem aluno pra caramba, né? Nós temos alunos do Lúcia hoje saindo do 9º ano, 162 alunos. E vai conseguir abrir espaço para 40 no máximo, né? Mas eu tenho alunos de fora já vindo, tem aluno que do Anália Franco, né, que optou em vir para o Lúcia, aluno do Ouro Verde que optou em vir para o Lúcia, tem uma aluna de Esperança Nova, né? Já arrumei a confusão pela Letícia, né? Que a Letícia dá aula de Esperança Nova, que é a melhor aluna de Esperança Nova, né? Vem para o Lúcia, está acreditando nesse projeto, porque acredita nos profissionais que estão no colégio. É isso que a gente quer continuar, né, trabalhando e fazendo acontecer. Legal. Entra numa questão ali também de capacitação, porque esse novo currículo que vem, os professores já começam ali também a ter que fazer uma capacitação para dar esses novos cursos que entra. Como que funciona? Eu vou deixar ele falar, mas é assim, ó, só para ser bem básico da minha parte, assim, ó. Quando você começou a trabalhar com parte de comunicação, né, se você tivesse ficado parado naquilo que vocês faziam com o Portal Autônia há 4, 5 anos atrás, vocês tinham morrido. Vocês têm que acompanhar, tem que se adaptar. E adaptar as novidades do mundo. O mundo hoje ele é muito rápido, né? Então os professores, eles têm, e a pandemia veio isso muito forte, né? Eles têm que se adaptar com isso o tempo todo. É o que eles disseram, vamos falar aí para vocês. Além das formações do dia a dia, das aulas que estão na grade, eles têm curso toda semana. Então quero fazer diferença? Se eu não estudar, não vou conseguir fazer. Eu mesmo, para assumir as aulas de robótica, né, tive que ir atrás mesmo. Não é só também os cursos semanais, não. Porque às vezes os alunos perguntam ali o que eles querem fazer em aula. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que correr atrás e achar algum vídeo, algum tutorial, alguém que já fez algo parecido, né? Porque tem gente que começa, explica, mas aí quer vender o curso, né? Aí você não consegue acompanhar toda ali a programação, a parte assim, eles escondem muito, né? Tá certo, né? É o trabalho deles, né? Aí eu tenho que correr atrás também e descobrir isso aí. E não só na robótica, né, Zico? No dia a dia, na matemática também, né? É um processo assim, para ser professor hoje tem que viver em constante evolução, porque é igual o Júnior falou, essa pandemia veio aí, a gente teve que se virar e voltar para a realidade. E o governo vem dando muitas oportunidades para os alunos e para os professores também, então a gente precisa estar evoluindo junto com as oportunidades, né? A escola, há 5 anos atrás, na época que eu estudava, um pouquinho mais de 5 anos atrás, né? Era bem diferente do que é hoje. Então os professores precisam estar ali em constante evolução, estudando, aprendendo. O curso de robótica em si a gente faz uma vez na semana e finaliza agora semana que vem. Mas as outras matérias também, matemática, né? Eu como professora de matemática também, de física, evoluir diariamente, porque senão você não acompanha a molecada, não. Eles chegam cada dia com uma pergunta diferente, com uma coisa diferente, e a gente tem que entrar na realidade deles, né? Esse mundo que vem evoluindo, esse mundo digital, tudo isso aí, não adianta a gente ficar lá naquela ideia de professor que era 5 anos, não vamos nem falar de 10 anos atrás, vamos falar de 4, 5 anos atrás. Vamos falar de 3 anos atrás. Isso, no anterior à pandemia. Anterior à pandemia. As coisas evoluíram assim, muito rapidamente, e a gente precisou acompanhar junto essa evolução, né? E é isso que o governo vem querendo. Dentro da pandemia acabou trazendo as aulas EAD. Daí todo mundo falou que dentro da realidade dos bancos, por exemplo, os trabalhos à distância, o home office já continuou virando uma realidade mesmo depois de poder estar voltando a ter o contato. Mas dentro dos colégios não parece que não seguiu muito essa questão do EAD, né? Tem essa necessidade de estar ali presente na sala de aula? Eu acho que o EAD ele funciona bem a partir do momento que a gente tem maturidade.
Então o adolescente não tem maturidade. Uma criança não tem maturidade. Ela precisa do contato. Porque a escola, ela vai além do conhecimento. A escola, ela tem a parte social, a parte de socialização. Então isso fez muita falta para o aluno. Né? Porque a informação, a gente tem hoje na palma da mão. Né? Eu tenho informação o tempo todo. Agora, toda a informação que eu tenho na palma da mão é a verdadeira? Eu consigo interpretar essa informação? De que forma eu consigo interpretar essa informação? Essa é a grande questionamento. Então, para o aluno, né, não vou nem falar até o ensino fundamental 1, que é o 5º ano, esse descarta qualquer possibilidade. Mas mesmo a partir do 6º ano, até o término do ensino médio, o nosso aluno, a nossa cultura, ela não tem isso. Ela não tem essa percepção de, olha, essa dúvida aqui, da onde saiu isso aqui? Então, essa é importante. Agora, daí pra frente funciona. Tanto é que hoje eu apresentei, né, o Zico apresentou o projeto dele à distância. Então aí você traz o EAD para isso, para o curso, para a formação. O Estado tem enriquecido muito a formação. Ele é um complemento. Então ele complementa bem. Então, para o complemento, para a formação, para o terceiro grau, né, a vida acadêmica, eu ainda acho que vai. Né? Agora, para a formação básica, esquece, não funciona. Né? E eu fico muito amarrado porque a dispersão é muito grande. A tela dispersa muito. Né? Mesmo na sala de aula já dispersa, mas a tela dispersa muito. Então, em razão disso, a gente não consegue. A concorrência é muito grande no celular, né? Imagina um aluno ali aprendendo matemática pelo celular, com o Instagram, com o WhatsApp do lado, não tem. Mas eu acho que eu falo até pra formação ali superior, né? Pra uma faculdade. O EAD ainda é complicado. Eu passei ali os 2 últimos anos da minha faculdade no EAD e não foi legal, não. Faltou a prática. E a gente dispersa, né? É o que a Letícia falou, né? A tecnologia, ela te joga o tempo todo. E a gente tá lá, você tá lá no meio de uma aula, aparece uma informação lá, e você vai, ou alguém te faz um questionamento, você vai responder, e de repente você dispersou e esqueceu sua aula. A gente não consegue dar foco, né? A não ser que você coloca tudo offline, desliga o celular e vai estar para uma tela de computador fria, coisa que é difícil mesmo para nós. Sim. Acho que vamos também passar o vídeo agora para o pessoal que está assistindo a gente, para ver um pouco a respeito dos projetos que foram apresentados na primeira mostra de robótica do Colégio Lúcio Alves. Tá no jeito? Olá, eu sou o Thiago. Eu sou a Isabela, nós somos alunos do Colégio Lúcio Alves e nós participamos da disciplina de robótica e ganhamos o prêmio do Agrinho. Fomos para Curitiba, apresentar para o Grupo de Marão e para Curitiba. Gostamos muito da viagem, queremos agradecer a FAEP Senar e ao Sindicato Rural Patronal. Esse aqui é o Hand Games, o projeto que a gente fez. Ele foi um dos projetos premiados do Agrinho. Foram utilizados materiais reutilizados. Usamos peças que ganhamos do kit do Paraná e agora vamos demonstrar um pouco para vocês como que nós fez as programações, mexemos aqui a mão robótica. Como ele funciona? Apertamos um dedo, dois dedos, três dedos, quatro dedos, cinco dedos. Temos também as funções para pedra, papel e tesoura. Que é pedra, tesoura e papel. E o 0 recolhe todos os dedos. Temos também o símbolo do rock e o hand load. Esse é um pouco do nosso projeto para vocês, podemos mostrar para vocês. E foi uma experiência incrível montar esse projeto. A gente montou a programação dele. Nós pegamos 2 aulas de robótica do governo. A gente pegou a tranca eletrônica. Nós usamos a aula da tranca eletrônica para fazer. Era só um motor que ela mexia, nós fizemos 5 e conectamos ao teclado matricial para conseguir. Fizemos os 5 motores mexer ao mesmo tempo com a placa Arduino Uno.
que era só o motor que mexia. Nós conseguimos fazer 3 para modificar a programação da aula tranca eletrônica do Paraná. Esse videogame eu peguei ele, fiz um hack para rodar os jogos pelo HD. Aí ele funciona normalmente. Aqui eu peguei essa tela que era um DVD de colocar no carro, que é DVD infantil. Aí eu coloquei, adaptei tudo e funcionou tudo certo. Agora aqui eu peguei umas peças de computador que estava jogado no lixo, consertei, coloquei aqui, fiz essa caixa, coloquei o sistema operacional diferenciado. Aí ele funciona certinho. Você falar que é totalmente reciclável. Totalmente reciclável. Então, esse daqui é o braço robótico. Sabe aquele brinquedo de shopping e tal, que pega urso? É esse daqui. Esse motorzinho aqui, ele mexe a garra. Aqui. Esses dois aqui, ele mexe o braço, pronto. Assim pra baixo, assim aqui. E esse daqui de baixo, mexe a base. Agora eu vou tentar pegar essa pilha e vou colocar lá dentro da caixa. Que show, hein? E tudo incentivo dos alunos, iniciativa dos alunos, cada projeto. Ali tem vários projetos assim que são aulas. Que nem a Treina Digital, ele é uma aula do que o governo disponibiliza. Display LCD também, o braço robótico. Agora assim, piano banana, né, o hand games, o videogame, o carrinho Bluetooth mesmo, ele tem uma peça extra que não está no né? kit.
E o carrinho seguidor de linhas é também uma aula que o governo manda também, ela pronta, assim. Foi bem misturada ali a questão, né? Eles pegaram algumas coisas que tinha pronta do governo, mas teve também Sim, vários que... o jeito que coloca a cara deles ali no projeto, né? E mesmo com o que pegaram do governo, eles sempre dão fazem alguma coisinha a mais, algum complemento, e né? assim, né, a gente tinha uma limitação de Arduinos, que é o cérebro ali de toda a programação, né? Então, no nosso kit tem 10 Arduinos. Então, por isso, às vezes, tem 10 projetos. Né? A gente não conseguiu Já desenvolver limitado. mais. E o Hand Games, ele usa 2 Arduinos. Então, por isso que a gente colocou uma mesa lá de apresentação de cultura maker. Porque ele não usa o Arduino, que a Arduino já é mais área robótica. Entendi. Então, limita um pouco essa questão, né? Que a maioria das programações utiliza esse Arduino. E daí, no caso, por exemplo, esses projetos aqui que foram apresentados, eles são reaproveitados no próximo mês? Ou depois o governo vai mandando mais desses Arduino? Tudo reaproveitado. Tudo. Hoje, né? Hoje foi um desafio lá desmanchar todos eles, assim. E a DOC dá também, né? Mas assim, né? Tem que fazer isso até, eles aprendem muito nisso daí. E reorganizar tudo já, né, para as próximas aulas. Tem aula ainda esse ano, tem projeto a fazer. É muito. A gente foi feito umas 30, 40 aulas. Se fosse ver a quantidade de projeto que poderia ter sido apresentado, mas é assim, a gente escolheu aqueles que mais, né? Eles gostaram de montar, e os mais desafiadores, né? E essa questão também, né? Que utiliza na aula e precisa já desmanchar para utilizar na próxima aula, né? Então a gente não consegue deixar pronto ali na escola exposto para ver a todo momento, né? Isso. Legal. Pessoal, só fazer um adendo, pessoal da WFD mandou aí uns franguinhos fritos, gente, fiquem à vontade, viu? O cheiro da pessoal, bom. Temos bolinhos aí, um negócio bem caprichado. Obrigado, pessoal da WFD. Mas voltando, como que funciona a divisão, assim? Porque os dois estão como professores de matemática e também como de robótica. Daí a de robótica é cada um na sua turma? Em matemática você está com aula em autônomo? No colégio Lúcia Alves, não. Eu dou aula no colégio de Esperança Nova de matemática, né? E aqui em Autônia, robótica. Aí é dividido os períodos. O Zico tem as 2 turmas do período da manhã, do período da tarde, que são o contraturno da manhã, né? E eu dou as 2 turmas no período da manhã. Mas a gente está sempre trabalhando junto. Né? A gente sempre está conversando, preparando as aulas juntos. Então, o que faz na aula de um professor é na aula do outro também. É a mesma carga curricular, digamos. Sim, e o curso ele é na sexta-feira à tarde. Ele já bate certinho a nossa hora de atividade, então a gente consegue preparar a aula que vai ser dada na próxima semana ou daqui 2 semanas, né? A gente já prepara lá na frente. E assim, a gente tem que estar conversando mesmo, porque os kits são os mesmos. Né? A sala de aula é a mesma. Eu tenho, por exemplo, assim, que falar, Letícia, eu estou ocupando isso, aquilo ali, então, né, vamos tentar fazer assim, tal, para conseguir não dar um choque ali. Não chocar, né? E até por causa eu monto um projeto e às vezes eu não concluo nessa aula. Eu preciso da semana que vem. Então eu tenho que chegar nela e avisar, falar, aquilo lá deixa para desmanchar na próxima semana e tal. E até mesmo a gente tenta trabalhar junto, assim, os projetos iguais mesmo, por a questão dos alunos também, né? Para não falar, mas o período tal é mais legal, o outro período é mais legal, né? Não, então... já aconteceu de aluno passar, por exemplo, do período da tarde para amanhã e ele chega na sala e não tem diferença. Ele está tendo a mesma aula ali. Está tendo o mesmo acompanhamento da sequência, né? E com a questão da quantidade de alunos, como que tá de manhã e tarde? Acho que é mais ou menos igual. Assim, cerca de São 20 2 alunos, turmas. Né? As turmas, por exemplo, assim, que tinha alguns alunos do nono, eles foram meio que abandonando ali. Então, teve um pouco de abandono desses alunos aí do nono ano. Então não é só, tipo assim, uma turma, tipo, só tem do 8º ano, só do 7º, é misturado, todos os fundamental. É 8º e 9º, assim, né? 7º ano, eu não tenho nenhum aluno de 7º. Na minhas turmas você tem. Aí então é misturado. Eu acho que agora, a gente vai divulgar agora depois da mostra, a gente viu, assim, que eles já chegavam perguntando, né? Como que eu faço para participar? Eu perguntava, né? Qual que é a série que você estuda? Porque, assim, a gente... nesse ano trabalhamos com 8º e 9º, né? Mas assim, como vamos passar ainda
né, nas salas de aula para ouvir eles, né, e saber quem é que tem interesse. Aí vão ter que montar esse projeto pro ano que vem ali. Porque se tiver muito procura dos alunos de 7º ano também, né, Tem que ampliar. pensar nisso aí. E daí, nesse caso, assim, se aumenta a procura dos alunos, também é a necessidade de aumentar os professores para dar aula? Não necessariamente, né? A gente tem aí, depende da demanda deles. Então, se eu ampliar numa quantidade que ultrapasse a permissão que eles têm para aula, que a gente chama de demanda, aí a gente tem que trazer outros professores. A gente já tem alguns professores que trabalham essa cultura, né? E em outros estabelecimentos, então a gente já procura trazer também para isso. A gente fica de olho o tempo todo. A gente acredita que o que a gente vai ter de carga horária vai ser suficiente para os dois. Para os dois. Até para esse novo ensino médio que está vindo também, então, querendo ou não, precisa a necessidade de aumentar a demanda de professores ali, tá? É assim, ó, o professor tem uma quantidade de aulas, né? Então, eu tenho até 30 aulas. Então, dentro desse contexto assim, se ultrapassar 30 aulas do Zico ou da Letícia, aí eu preciso de outro. Eu acredito que não vai precisar, né? Os que tem, consegue organizar. Ah, legal. Até porque tem o EduTech. E é muito legal que, assim, eu tenho um aluno que faz EduTech e que faz robótica. E tem, por exemplo, uma parte de programação que é feita ali no... O nome dos programas, né, o MBlock, que é muito parecido com o Scratch que os alunos aprendem no EduTech. Então, quando o aluno ele precisa programar ali usando esse MBlock, você vê que ele desenvolve bem mais fácil, assim, né? Então, quem fez o EduTech, por exemplo, entrar numa robótica, ele vai ter uma certa facilidade ali. Que é um outro programa, o EduTech, né? Eu trabalho com o EduTech também, eu dou aula no EduTech, que é um outro programa, mas na outra escola. Então, realmente dá diferença o aluno que tem, que trabalha ali, que estuda o EduTech e vai para a robótica. Realmente, ele consegue desenvolver mais fácil, porque uma coisa está ligada à outra, né? Sim. Quando foram fazer os cursos, né, os preparatórios, que ainda continuam, né? Como que foi? O que foi mais desafiador? O que viram de novidade? Ah, velho, é muita peça, né? No começo, assim, eu e a Letícia falamos, vamos imprimir a apostila das peças. Aí a gente imprimiu, assim, mas não, agora vai ter que ser aula a aula pra gente conseguir mesmo. Foi um desafio. Teve um dia que eu falei pro Zico, vamos colocar nome nessas pecinhas todas, porque não dá, gente. É muita não coisa. lembra os Nós nomes. adesivamos todas as peças. Todas, assim, mas todas sei lá adesivadas. quantas peças tinha, eu nem imagino. E pecinhas minúsculas, e escrevendo o nome ali, colando etiqueta, porque era novidade pra nós. Ainda é, muitas ainda né, Zico? Como que a gente vai falar pro aluno assim, tal peça, assim, né? Mostrava pra eles, mas tem peças que são muito parecidas aí, né? Eles conseguiam diferenciar. Como que chama aquela peça que a gente trocou agora? Que a gente mudou pra Moara pra fazer uma troca? Que é sensor. É um sensor de temperatura. Isso, Sensor de temperatura, né? Então, ó, tem que mandar o sensor de temperatura. Eles mandaram uma foto do sensor, só que a impressão de uma foto é grande. Aí chegou a Letícia e falou assim, Júnior, eu deixei as peças na sua mesa. Aí eu fui procurar, cara, num saquinho de 5 centímetros, tinha 10 peças. Pensando assim, era minúsculo. É muito pequeno, né? Então, você falou assim de demanda. A minha preocupação não é com a demanda de professores. Eu acho que pela carga horária a gente não vai ter problema com relação a isso. A minha preocupação é com a demanda de equipamentos. Segundo o governo, o ensino médio, para quem tiver robótica, já recebe mais alguns kits. E que se a gente ampliar, a gente recebe kits proporcional à quantidade de alunos, né? Que aí envolve um kit robótico com várias peças para cada kit, e a gente tinha um notebook, mas agora não é mais notebook que vai vir, é um Chromebook, é isso que chama? Não. É um Chromebook. Ele é mais ligado a essa área de tecnologia, mais limitado com relação a isso, mas conseguimos ampliar nesse sentido, né? Então o Estado já fez a aquisição, já licitou, e as escolas vão receber. Então a gente está de olho, né, em ampliar nesse sentido. Entendeu? É bastante coisa, então, para poder ampliar. E quando você fala, assim, por exemplo, talvez numa demanda de espaço ali para poder ampliar para novas turmas, talvez novos áreas para o Lúcio Alves, aí vem novas construções, ampliar o espaço, dá para esperar de novo? Do Estado, o que a gente está para receber é uma reforma geral. Uhum. Então a gente tem uma previsão aí de, com o novo ensino médio, com a educação para o futuro, a gente receber uma reforma geral.
né? Já tem investido lá, mas a gente tem feito isso ao longo dos anos, né? O mão na massa. Então a gente faz os eventos, faz promoção, faz cantina e a gente vai ampliando. A ideia é nós construirmos uma grande sala que ela envolva aí essa possibilidade de ter outras ações. A gente reformou recentemente o laboratório de ciências, né, que na época era ciências, hoje já virou ciências, física, biologia e química por causa do novo ensino médio, mas a ideia é levar as aulas de robótica para dentro do laboratório, porque fica muito mais prático. Eu tenho bancada, eu tenho já as tomadas, fica fácil para isso. A gente já estive lá com o professor Zico olhando o espaço, para 20 alunos, 25 alunos é o ideal, né? Só falta a gente colocar algumas questões estruturais lá, de levar agora as telas, né? Levar o Educatron, que é o computador com TV, instalar o ar-condicionado novo, para a gente ter um espaço, esse laboratório de robótica dentro do colégio. Lógico que a gente vai querer sempre ampliar, né? Mas a gente tem uma área, um espaço muito amplo, e a ideia é que chama de fazer a sala de aula fora da sala de aula. É criar alguns espaços externos onde o aluno possa ir para o ar livre, o professor possa trabalhar isso num ambiente mais sustentável, mais acolhedor, né? E eu tenho essa possibilidade. Então, fora da sala de aula, eu tenho um espaço lá, a gente está criando já um espaço próximo do nosso mini auditório, que virou quase um cinema, onde nós estamos fazendo um espaço verde. Então, a gente já tem uma choupana lá, já tem claro negro, a gente vai organizar, né? Para não estar fora da sala de aula, então eu consigo fazer uma aula de leitura, eu consigo fazer uma aula de pesquisa, eu consigo fazer algumas coisas, porque a ideia é que todos os espaços do colégio tenham acesso à tecnologia e tenham acesso à internet. Entendi. Quando o professor fala aqui a respeito dessa ampliação do mão na massa, os eventos lá no colégio já são bem tradicionais, né? Como que é? A gente tem, a ideia, além dos eventos que a gente chama de ação pedagógica, que ela agrega, por exemplo, o Arraiá Junino, que era uma pequena festa junina, virou uma grande evento cultural, a Folk Fest agora aqui. Então a gente coloca outras disciplinas e envolve os professores. O Zico agora usou da criatividade dele e a dança dele, utilizou a música do Caça-Fantasma lá, eu não sei falar. Ghostbusters, né? Porque era anos 60, 70 e 80. Então você leva outras possibilidades onde o aluno trabalha dança, trabalha a questão artística, trabalha a criatividade, onde o professor de outras áreas pode colocar em prática o contato com o aluno, esse relacionamento com o aluno, né? Então a gente tem isso com a festa junina, a gente tem isso com a Folk Fest, agora a gente tem a mostra de robótica, ou seja, tudo vem para crescer e ficar ampliado. A ideia do ano que vem a gente tem uma mostra de arte, então a ideia é que cada ano a gente consiga colocar, e a partir de 2023 a gente vai ter um calendário. Então o professor pega lá e precisa saber quando que é a mostra de robótica, né? Quando vai ser a mostra de matemática, e a gente ter tudo isso, trazendo conhecimento de uma forma diferente. E na visão dos professores, como que é lidar com esses eventos, assim, como que vocês percebem a reação dos alunos? Tem uma diferença? O Júnior falou da Folk Fest. Como aproxima o professor do aluno? Né? Porque eu, assim, às vezes, eu sou professor de matemática, né? Por mais que eu tento ali fazer uma aula diferente, tal, dinâmica ali, né? No meu jeito com os alunos, mas assim, eu sair da sala de aula, por exemplo, para ensaiar uma dança, né? Quando que eu vou fazer isso? Sim. E como que isso aí aproxima e vai ali melhorando os laços ali, assim. Então, nossa, foi não só porque a gente venceu ali, né, a disputa dos 8º anos, mas assim, participar com eles ali, como que foi bom, porque quando eu cheguei para eles com a proposta, assim, que eles também, né, trouxeram ideias também, mas aí quando veio essa ideia, eu falei, não, vou ter que mostrar para eles, ó, se vocês comprarem essa ideia aqui, vai ser muito legal, né? E quando eu levei para eles, eles toparam, assim, eu falei para eles, né, nós vamos fazer para se divertir, nós não vamos competir, vencer, consequência. Vamos fazer para se divertir, que queria que todo mundo da sala, eu falei assim, eu queria 100%. Ainda ficou acho que 5 alunos ali de fora, 5 ou 6 que não toparam muito não, mas deu muito bom. Depois eles ajudaram, na verdade,
a confeccionar, porque tinha que confeccionar as caixinhas do Caça-Fantasmas, né? Teve um pai que ajudou a confeccionar, mas os alunos recortaram as borrachas lá que precisavam. Foi bem legal. E o envolvimento da família, né, Zico? O envolvimento da família. Mas aí colocar a situação, né? Da família se envolver, o relacional, ir e torcer. A gente tá acostumado, por exemplo, família ir pra torcer pra esporte. Mas família ir torcer pra uma dança, uma cultura de Autônia, né? Então a gente tem que trabalhar a questão. Eu sou da opinião e da ideia de que a cultura no município pequeno ela é feita dentro das escolas, né? Então o município tem que proporcionar isso, desde das mais tenras idades aí até isso. E a nossa parte é isso. E aí o legal é assim, ó, confeccionar, como é que chama? É a mochila. A mochila. Cara, eu fiquei olhando aqueles alunos andando com a mochilinha para negócio do freestyle, né? Eles escondem tudo, o Zico esconde tudo. Ele esconde, a gente sabia. Ninguém sabia o que ele tava cantando, cara. Surpresa, porque ele chega em 2019 com a Bela Tchau. Com Bela Tchau. E aí, de repente, chegou todo mundo vestido dos vermelhinhos lá, que não lembro o nome. Não, engraçado que a gente via todo mundo ensaiando, mas ele ninguém via, nem ensaiando, né? Ninguém via nada. Eu não sei que hora que ele ensaiava. Ele ensaiou no palco, na véspera, cara, eu vi os alunos assim, subindo, andando com um negócio nas costas, e eu falei assim, cara, o que é aquilo lá? Né? E aí parecia de longe, parecia sem macacão. E via de longe uma mochila de verdade. Cara, eu cheguei, aí eu, curiosidade, né, era diretor, né? Fui lá perto, cara, que eu vi que era um galãozinho de 5 litros. Falei, cara, que bacana. Uma mangueira corrugada com um joelhinho de mangueira para fazer arminha, né? Um cone daqueles de linha, de linha para fazer o coldre ali para guardar assim. Então você imagina a sustentabilidade a sustentabilidade, a criatividade. E aí vou pegar a fala de uma professora para mim que é o 2º ano dela no colégio. E ela, uma passagem, a gente não teve Folk Fest. A pandemia não dava tempo, a gente tinha que. A volta foi híbrida, depois ela foi opcional, não dava pra gente colocar a Folk Fest. E ela chegou e ela ficou deslumbrada no primeiro dia, e ela falou assim: eu não tinha noção do que era. E aí quando cheguei eu achava que eu tava arrasando com a minha dança. E a dança dela foi boa, porque as danças foram muito boas, né? A gente acertou muito em separar e colocar a questão da música de época, vamos dizer assim, né? Sim. Em trazer essa cultura de conhecer. O aluno passou a conhecer uma música diferente, um tipo de música diferente. E aí, da música de época e tal. E aí ela falou assim, eu achava que eu tava arrasando. Quando a primeira apresentação veio, e aí veio a apresentação do Zico, eu falei assim, meu Deus, que vergonha que eu vou passar. Né? Mas é assim, essa questão de conhecer, né, de entender assim que eu tenho que me doar um pouquinho mais, né? Só dentro da minha sala de aula não vai. Então o professor começou a receber aluno dentro da sala de aula, né, dentro da sua casa. O professor começou a ir no contraturno, trocar a atividade para ensaio, envolver esposa em ensaio, envolver marido em organização, e isso é muito legal, né? O envolvimento de fazer daquele projeto inicial, né, algo diferente. Então faz realmente diferente, aproxima, une, né? A gente se diverte com relação a isso, e depois ver o pai, né, chegar e dar essa informação, cara, minha filha é isso, minha filha é aquilo, meu filho isso. Então isso é muito bacana. Porque como professor a gente consegue sentir realmente, é o que o Zico falou, tá próximo ali ao aluno, sair um pouco de dentro, né, ali da sala de aula, por mais que a gente tenta fazer alguma coisa sempre diferente, tá evoluindo ali na sala de aula, mas esse tipo de evento, ele une muito nós professores com o aluno, e você consegue conhecer ali o aluno, você consegue viver ali, tem hora que dá até uns arranca-rabo ali pro meio de um aluno com o outro, né, durante os ensaios, mas assim, é algo muito legal, né, você conseguir sair ali daquele meio de ensinar, de professor, e você se deparar numa outra realidade ali de ensaio, de dança, de apresentação, e depois esses pais vindo agradecer, né, olha, foi muito legal, foi muito bom ver minha filha, meu filho dançando lá. Então é algo que realmente é muito gratificante, assim, é algo que vale a pena. Todos os professores participaram
De alguma forma, sim. Alguns se envolvem mais, outros um pouco menos, outros um pouquinho mais tímido, coloca um pouco outro. Teve uma professora que ela falou assim: Júnior, mas eu não tem nada de dança. Eu falei assim, mas quem de nós que dançamos? Né? Eu tenho um professor que ganhou uma, que vai pro ensaio. Acho que o terceiro ano que ele ganha já. Mas assim, eu nunca tinha visto ele dar ensaio. Ele acabou a Folk Fest, agora está procurando a música do ano que vem. Né? Já tá se preparando Ele é assim, ele é competitivo. É a Copa do Mundo. Cara, e aí ele tá ensaiando com o celular na mão. Porque a dança dele, assim, a dança dele era típica. E aí é bacana, assim, de ensinar um movimento. Levou pro aluno, mostrou o vídeo e tal. E aí ele passo a passo, realmente, sem conhecer de dança, sem saber de dança, né? Mas ali, aprendendo uma outra cultura. E a gente possibilita o aluno aprender uma outra cultura, um outro formato. Além dessa questão de ter entender que o professor não é algo distante, né? É algo próximo. Cara, eu não imaginei que meu professor era roqueiro, né? Então a gente pega um professor que chega com uma motona lá, entrando dentro, traz a cultura do rock, e aí vai tudo esse processo. Isso é muito bacana. É porque por mais que a gente tenta ter esse contato com o aluno na sala de aula, mas na sala de aula é o professor e é o aluno, né? Então eles veem o professor de uma determinada maneira ali. Quando você parte para esse outro lado, para esses projetos, esses ensaios, você consegue mostrar um outro lado, assim, você consegue humanizar, se dedicar a algo que você não tem nem noção, né? Igual dança. Que eu lá sei de dança? Sei de matemática, de robótica, mas aí você tem que ir lá e aprender e se dedicar, então é muito legal. Legal. E quais os outros projetos que vocês comentaram? Tem o Folk Fest e o Arraiá. O Arraiá também vai para essa... O Arraiá, que a gente chamou de Vila das Flores, né? Que é a festa junina, porque assim, a cultura junina no Brasil é muito forte. A autora é carente disso. Cara, nosso pote é muito grande, né? Então falou, não, cara, eu tenho 750 alunos. Eu só no 6º ano dançando as quadrilhas tradicionais, nós tínhamos quase 100 alunos. Cara, 100 alunos, é o pai e a mãe, tem 300 pessoas na escola. Então, vamos ampliar isso. E a gente trouxe essa questão da cultura e ter prática de imitação, fazer da nossa quadra um grande arraiá mesmo. E aí ter a escola como uma extensão da comunidade, né? A ideia nossa é justamente isso. Porque assim, não tem como eu demonstrar como a escola está sem abrir ela. A foto, por mais linda que seja, ela é fria, né? Mas quando o pai, que estudou no colégio 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, ou o filho dele, estudando há 3, 4 anos atrás, volta para a escola e fala, nossa, aqui não tinha. Ó, isso aqui está diferente. Então ele começa a visualizar, né? E ao mesmo tempo voltar no tempo. De eu ter aluno que, cara, eu posso vir aqui andar pela escola? Que eu vim aqui ver meu filho dançar e me deu uma nostalgia aqui de querer conhecer isso. Então a ideia é justamente isso, trazer para dentro da escola a comunidade, é fazer algo além, né, do pedagógico, né? É fazer da escola um espaço realmente onde a gente usa lá, falar assim, você sai do Lúcia, mas a Lúcia não sai de você. Eu sou diretor, já fui aluno. O Zico é professor, já foi aluno. A Letícia já foi aluno. Ou seja, a gente acaba voltando, ou como profissional, ou como pai, ou como parente. Então, por que não trazer isso para acompanhar o que está acontecendo? E foi bacana porque é o seguinte, a gente precisa de alguns envolvimento financeiro. Porque a ideia é de trazer, mas também de agregar recurso financeiro para poder investir na escola. E eu consegui dobrar a meta inicial, que era para pagar custos de enfeite, decoração e tal, sem sair da minha mesa. Porque as pessoas passam a confiar no trabalho, confiar no processo, entender que a escola, né, realmente está trazendo um retorno. E assim, vamos ser sinceros, qual que é o retorno publicitário que uma festa junina dá? Muito pouco. Ao ponto de o pai me ligar, porque tem comércio assim, como que eu faço para patrocinar? Legal. Isso que é legal. Então a gente envolve a família de todas as formas possíveis. E é isso que a gente tem que continuar fazendo. Sim.
Bacana, legal demais, né? Todos os projetos e tá muito 10. A gente já vai caminhando também já pro encerramento, mas queria deixar aberto para mais novidades, mais considerações, deixar um abraço para os alunos que estão assistindo aí, né? Nossa, tem uns alunos ali que falou professor, se você não mandar um abraço, deixa. Então eu mando, tá? Abraço pra vocês, meus alunos. Hoje na robótica falou assim, professor, você tem que falar meu nome lá. Tá? Eu já falei que ele é um dos que estava apresentando ali já. Mas mandar um abraço meus alunos do 8º ano, os alunos do robótica, tá? Saber que como que eu posso contar com eles, né? Quando eles compram a ideia assim, do professor, não só na questão de dança, de robótica, mas da aula em si, né? Uhum. Ali de participar da aula, né? Como que é bom, assim, quando você tem um bom relacionamento com os alunos, né? E eu tenho esse bom relacionamento com eles, é coisa que eu prezo muito por isso daí. Então mandar um abração pra eles aí. Até mesmo porque sem eles a gente não conseguiria fazer nada, né, Zico? Então não existiria robótica, não existiria projeto, não existiria nada. Então, realmente, um grande abraço aí pra eles que com certeza estão assistindo, porque hoje ficaram todos. Professora, fala meu nome, mas não tem jeito, né, de falar o nome de todo mundo. Mas é isso aí, um grande abraço aí pra todos eles. Eu queria, antes de mais nada, em nome do colégio, meu nome, né, agradecer, né, ao portal, agradecer a você, Josué, ao Nelson, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui falando um pouquinho do que acontece no Lúcio Alves, né? Aproveitar para agradecer ao nosso time de profissionais lá, dedicados, comprometidos. A gente teve uma grande festa, né, de entrega de premiações do trimestre, né? Então ver aquela galera reunida recebendo certificados, premiações, medalhas é importante nesse sentido. Mandar um abraço para os nossos alunos, meus amigos diretores de Moarama, da região do núcleo de Moarama, que estão nos acompanhando também, né? Mandamos o link para eles lá, né? Que tem usado o colégio também como referência de algumas ações, né? E de uma forma geral toda a comunidade que tem acreditado no nosso trabalho, que tem buscado conhecer, e o colégio está de portas abertas. Se tem vontade de conhecer, de levar seu filho, né, para poder estudar no Lúcio, ter alguma dúvida, nos procure, agende uma visita, né? O colégio está de braços abertos. E para a comunidade que tem vontade de voltar lá, ver como é que está acontecendo, o que acontece dentro do colégio, né? A escola está sempre de braços abertos, né? A gente está sempre trabalhando para o Lúcio Alves cada dia melhor. Legal. E fica o convite já, numa próxima oportunidade, de vir trazer os alunos, quem sabe, mostrar os projetos aqui, né? E ano que vem tem mais, né? Tem mais, deixar assim que tiver também os eventos, a gente poder tá compartilhando, abrindo espaço para estar falando deles, né? Fazendo o convite novamente pro pessoal tá indo lá conhecer tudo. Vai ser um grande prazer tá mostrando, que é um projeto bem bacana, bonito demais. O prazer é sempre nosso. A educação faz diferença, né? A gente tem que entender que educação é investimento a longo prazo, mas é investimento e tem que ser cultivado isso. Nosso município precisa cultivar bastante isso e cabe a nós, profissionais de educação, demonstrar isso. É isso que eu procuro fazer, né? Eu sempre falo com os meus amigos diretores, você mostra a escola. A gente trabalha muito e mostra muito pouco que a gente tem, né? Então, hoje a mídia digital ela permite isso. E a gente quer fazer e continuar fazendo no colégio. Bacana, legal demais. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por terem aceitado o convite, vir aqui bater um papo, falar um pouco dos projetos aí. E parabéns, tá? É lindo demais ver tudo, esse brilho no olhar, assim, de falar de cada projeto, da robótica, dos demais. É bacana, tenho certeza que os alunos ali estão muito satisfeitos, muito orgulhosos. E deixar um agradecimento a todos vocês que assistiram a gente até aqui, o pessoal da WFD que mandou, a gente acabou não comendo, mas agora vamos aproveitar, né? Tem que desligar a câmera. Não vou sair daqui. Então, muito obrigado a todos vocês, todos os patrocinadores que fazem isso aqui se tornar possível. Gente, mais uma vez, parabéns, obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Esperança Nova. Tem um recadinho do pessoal de Esperança Nova, que vai passar um vídeo? Não? Só comentar. Só pra dar uma reforçada, o que é? O leilão. O leilão no dia 30. Vai leiloar? Veículos, tem no teu WhatsApp ali que eu acabei. Tá. Então deixa eu abrir aqui. Só reforçar que o pessoal de Esperança Nova vai estar realizando aí no dia 30
desse mês? Isso. Dia 30 de novembro, um leilão em Esperança Nova. Veículos, ambulância, trator, caminhão de lixo, ônibus escolar, pneus, implementos. A partir das 9 horas no Pátio Rodoviário Municipal. O leilão será realizado de forma presencial, com pré-cadastro às 8h30 da manhã do próprio dia 30. Então, pode acessar aí o portal Autônia também, que você vai estar acessando um pouco mais de informações sobre essa matéria aí. Leilão em Esperança Nova. Então, acho que é isso. Pessoal, muito obrigado. Todo mundo que assistiu a gente até aqui. Uma boa noite a todos. Valeu. Valeu, gente.